Hi guys, Teacher Ana here. Bem-vindo de volta ao canal A Gramática Nem Sempre Explica. E se você gosta de aprender inglês de uma forma mais holística, considere se inscrever nesse canal e deixar o seu like nesse vídeo. Bom, hoje nós vamos aprofundar o nosso conhecimento a respeito do verbo to be. E vamos falar hoje sobre yes or no questions, perguntas de sim ou não, with verb to be, com o verbo to be. Então, esse tema é yes or no questions, porque é basicamente uma pergunta onde a resposta é sim ou não. Então, vamos lá de tabelinha. Sempre tem uma tabelinha aqui pronta para a gente poder entender um pouco melhor a estrutura. E lembrando que a estrutura que eu estou usando aqui é considerando a gramática. A gente pode expressar a mesma ideia sem necessariamente fazer o que a gente vai fazer aqui. Só que como o nosso canal é pautado e balizado na gramática, então, lembrando que estamos falando de linguagem formal, ok? Alright. Aqui eu tenho uma sentença afirmativa, uma affirmative sentence, que diz: You are my friend. Em português se traduz: Você é meu amigo. Em português, quando eu quero diferenciar uma sentença de afirmativa para interrogativa, basicamente o que eu faço é mudar a entonação da sentença, certo? Em português seria: Você é meu amigo. Se eu falo assim, você entende que é uma sentença afirmativa. Agora, se eu mudar o tom, você é meu amigo? Na estrutura não muda em nada, a sentença continua na mesma ordem, cada palavrinha, mas a entonação mostrou que é uma pergunta. No inglês, na linguagem formal, quando nós queremos fazer essa distinção de afirmativa para pergunta, a gente não só muda a entonação, a estrutura da sentença precisa mudar. Então, se você reparar aqui embaixo, eu tenho question. É a mesma sentença aqui de cima, só que em forma de question, de pergunta. Se você reparar aqui, ó, olha para onde o verbo to be estava depois do sujeito, que é o you, e ele veio para frente. Aí a sentença, a estrutura da sentença mudou. Agora não é mais You are my friend. Agora virou Are you my friend? Essa mudança entre sujeito e verb to be, entre subject and verb to be, a gente chama de inversion. Então, nós fazemos uma inversion. E por que isso? E agora essa é a sentença-chave desse vídeo, que nós vamos usar em outros vídeos também, quando a gente estiver falando de outros verbos auxiliares, ok? Pergunta que é yes or no questions, perguntas que são de sim ou não, elas começam com um verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele te ajuda a fazer a pergunta. A negativa também, mas vamos com calma, estamos aqui ainda na pergunta. E o que acontece? O verbo to be, ele é um superverbo, tá vendo? Muita gente não gostava do verbo to be e ele aqui mostrando toda a capacidade que ele tem. Ele é um superverbo, por quê? Ele é o auxiliar dele mesmo. Por isso que ele sai daqui e vai correndo para o início da sentença para fazer a pergunta. Então, a gente tem que entender que aqui o auxiliar dessa pergunta é um verbo to be. Que a gente acabou de aprender que toda pergunta de yes or no, ela precisa começar com um verbo auxiliar. Então, veio aqui o verbo auxiliar, o verbo to be, fazer a pergunta, ok? Are you my friend? E nós temos dois tipos de resposta. Muitos dos meus alunos falam: Ai, teacher, eu não posso falar só yes? Eu falo sim, mas você vai ficar a sua vida inteira falando yes. Você pode começar respondendo dentro da estrutura, até mesmo para você entender o que você está fazendo. Depois que você entendeu, sabe falar isso aqui de cor e salteado, aí você pode partir para outras variações. Eu acho interessante assim, ok? Então vamos lá. Então, o primeiro tipo de resposta que nós vamos ver é o short
answer, que é a resposta curta. Qual que é a estrutura da resposta curta? Você vai colocar o yes ou o no, certo? O sujeito e o verbo auxiliar que você fez a pergunta. Isso eu estou falando de estrutura, ok? Aí você vai falar para mim, mas aqui o verbo auxiliar é o are e aqui o verbo auxiliar é o am. Não é a mesma coisa. Sim, é, porque os dois são verbo to be. Só que aqui ele está conjugado para o you e aqui ele está conjugado para o am, ok? Quando a gente estiver falando do do, você vai se lembrar exatamente dessa aula aqui e vai entender o porquê disso, ok? Estamos aqui aos poucos construindo o conhecimento juntos. Então, aqui, ó. Yes, I am. Sim, eu sou. Quando eu falo yes, I am, que é o sim, o sujeito e o verbo auxiliar, eu basicamente já estou concordando com tudo que a pergunta está falando, ok? Na resposta negativa, no, I'm not. No, I'm not. Então, aqui também eu tenho o verbo auxiliar e tenho not. Eu tenho que colocar duas negativas, ok? Lembrando que, tá, que aqui eu usei o. Você sabe o nome disso aqui? O que aconteceu? Isso mesmo, contraction. Aqui eu usei um contraction, porque aqui eu tenho not. Aqui, quando a resposta é curta, short answer, e eu respondo yes, I am, ou yes, you are, ou yes, we are, or yes, she is, or yes, he is, independente, eu nunca posso terminar com contraction, ok? Só uma ressalva aqui. A outra resposta é a resposta longa, que a gente chama de long answer. Long answer, eu já tenho que responder tudo completo, eu não posso parar no meio do caminho. Então seria Yes, I'm your friend. Ou seja, eu estou basicamente copiando a pergunta, desculpa aqui, a pergunta na resposta, ok? Long answer com a negativa. No, I'm not your friend. Não, eu não sou seu amigo. Resposta longa, ok? Perfect. Então vamos recapitular aqui os temas importantes da aula de hoje. Bom, a gente viu que na afirmativa, quando tem uma afirmativa e eu quero fazer uma pergunta, eu preciso mudar a estrutura da sentença. O nome dessa mudança dessa estrutura se chama inversion, que é você tirar o verbo to be de depois do sujeito e colocar ele antes. E por que que nós fazemos isso? Porque isso aqui é uma yes or no question. E em yes or no questions, eu preciso começar com o verbo auxiliar. O verbo dessa sentença é o verbo to be. E nós vimos que o verbo to be, ele é um superverbo, porque ele é o auxiliar dele mesmo. Além dele fazer a pergunta dele, ele também faz a resposta afirmativa e a resposta negativa. Está vendo que ele está presente aqui em todas? Aprendemos também a diferença do que é um short answer, resposta curta, and long answer, e resposta longa. Na resposta curta, a estrutura é o yes ou no, o sujeito, eu preciso terminar com o mesmo verbo que eu estou usando aqui, que é o verbo to be. Só que eu tenho que observar qual que é o sujeito que eu estou falando. Não é porque eu coloquei o are aqui que necessariamente ele vai entrar aqui. Eu tenho que analisar qual que é o sujeito. Mas lembrando que tanto o are quanto o am, eles vêm do mesmo verbo. Eles dois são verbo to be, conjugados para pessoas diferentes, ok? Bom, por hoje é só. Eu espero que esse esqueminha aqui, as explicações tenham clareado um pouco mais a sua mente com relação a esse assunto. Traremos mais vídeo abordando um pouco mais sobre verbos auxiliares e seus usos. Bons estudos e eu espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye!